CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Vamos falar um pouquinho sobre aqueles conteúdos que a gente acha que eliminou do celular, mas eles podem estar lá ocupando espaço ainda. Exatamente. Muitas pessoas, Fernanda, utilizam o recurso de deletar conteúdos nos aplicativos, fotos, documentos, E aí, além da questão de economizar ou de tentar liberar mais espaço no smartphone, no armazenamento interno do smartphone, elas também imaginam que apagando as fotos e vídeos, e documentos do smartphone, eles estão apagando o seu rastro digital. Mas isso não é exatamente assim, Ou seja, quando você apaga uma mensagem, que seja no WhatsApp, ou uma foto, ou um vídeo, na verdade, o aparelho, o sistema operacional, remove apenas o acesso visual ao conteúdo, aquela foto, aquele vídeo, aquele documento, aquela mensagem. Mas ainda assim, esse conteúdo continua salvo ou gravado na memória do dispositivo, E aí, pode-se utilizar alguns recursos, para poder você recuperar esses conteúdos que foram apagados, você não vai conseguir recuperar esses documentos caso essa área, onde estava armazenado o documento dentro do computador ou do celular, tenha sido sobrescrito, ou seja, gravou alguma coisa por cima daquilo ali, e nem sempre você pode garantir nessa situação. Então, quando exclui um arquivo, ele é marcado como aquele espaço onde estava o arquivo, a foto lá, é marcado como livre, mas ele não foi apagado efetivamente da memória, então você pode pode ser recuperado posteriormente. Uma outra coisa é que muitos conteúdos que a gente tem no nosso celular, por exemplo, tem sincronização automática com a nuvem. Por exemplo, quem usa o Google Fotos. O Google Fotos ele tem lá uma opção que você habilita, e toda foto que você faz no seu aparelho, ela também é copiada para a nuvem, ou seja, você apagou localmente no aparelho, mas ela continua disponível lá na nuvem, para isso. Então você não apagou o seu rastro digital nesse caso, para isso. Lembrando que o WhatsApp, falando especificamente do WhatsApp, ele tem dois tipos de backup. Ele tem um backup que não tem, o usuário não tem controle sobre ele, que ele é feito todo dia às 2 horas da manhã, mais ou menos, e ele grava ou ele guarda no próprio aparelho os 7 dias anteriores de mensagens que você trocou com outras pessoas. Então, se você, porventura, apagou uma mensagem hoje, você recebeu a mensagem hoje e amanhã você apagar essa mensagem, no backup de hoje à noite essa mensagem vai estar preservada. Eu posso voltar até ele, tem um processo para fazer isso, para recuperar e voltar ao estado do WhatsApp para o estado de ontem, para isso. E também tem o backup, que aí sim o usuário pode ativar ou não, que é feito na nuvem, ou seja, quem tem Android vai para o Google Drive, quem tem iPhone vai para o iCloud. Então, o backup, aí o usuário optou por salvar, por fazer esse backup, ele vai para a nuvem. Então, ou seja, você apagou localmente, mas ainda assim tem como recuperar nessa situação, nesse caso. Então, o backup, certamente, ele vai interferir na remoção definitiva dos dados, dependendo de como você está feito ou configurado o backup. Ainda assim, mesmo apagando a mensagem, ou aquele texto, ou aquela questão, essa é uma questão que você pode ser feita nesse caso. Então, é possível recuperar conteúdo excluído por vias legais? Sim, é possível. Na verdade, as autoridades judiciais têm como acessar tanto a questão do arquivo gravado dentro do computador ou do celular, como também pode ter acesso à nuvem daquela pessoa que está sendo investigada, ou seja, tanto no iCloud quanto no Google Drive, as autoridades judiciais podem ter acesso a essas informações nesse caso. Então, o importante aqui, a gente lembrar que você apagar uma foto, um vídeo, ou uma conversa do WhatsApp, você não está limpando o seu histórico, ou o seu rastro digital. Esse tipo de informação, ela é replicada em vários outros locais dentro do seu computador, dentro do seu celular, e ela pode ser recuperada sim, com o devido processo que deve ser feito para isso. Entendido. Até por isso, Gilberto, assim, por conta do próprio equipamento armazenar essas informações, é que muitas das vezes, em casos de ocorrências, de decisões judiciais, de crimes, investigação, se confisca o aparelho da pessoa.
Exatamente. Assim, hoje o celular, né, para a perícia, é um dos elementos mais importantes, porque o celular primeiro acompanha você o tempo todo. Então, todas as redes sem fio que você conectou estão registradas no celular. Os locais que você passou estão registrados no celular. As conversas, ligações, mensagens que você trocou estão registradas no celular. Então, ou seja, ele é um aparelho que tem quase que a vida, né, da pessoa, né, do investigado ali naquele caso. Então, por isso que os celulares eles são tão importantes na investigação. É isso. Bom, quando você muda de um equipamento para outro, isso fica no celular ou isso vai para o backup? Vai com o backup, né? Vai para o backup. Assim, no aparelho, se a pessoa, né, trocou de aparelho, quer comprar um aparelho novo, então ele transferiu o que ele queria para o aparelho novo, como é que ele faz para poder doar ou vender o aparelho antigo? Então, a recomendação é que você criptografe, né, os dados, se já não estiver criptografado, com senha, e depois resete o aparelho para configuração de fábrica. Com isso, né, você praticamente elimina, ou quase elimina, a possibilidade de recuperação desses dados que estavam armazenados no seu aparelho antigo. Entendido. Isso é muito comum, né, Gilberto? Muito comum, muito comum. Muitas pessoas se trocam de celular e querem ou dar para uma outra pessoa da própria família, é muito comum, né? Ou seja, alguém comprou um aparelho novo e pega o aparelho antigo e dá para uma outra pessoa da família para utilizar. É bem comum isso também. Por isso que é importante lembrar de fazer esse procedimento para que não fique misturando. Não por uma questão de privacidade, até também, mas mais por uma questão de começar a misturar contatos de um com contatos de outro, né, conversas de um com o outro. Então, ou seja, é interessante que você faça esse reset para configuração de fábrica, para que aí, nesse caso, você a pessoa que vai receber o celular, ela está com um celular que saiu da caixa, novo, né? E pode configurar de acordo com sua vontade. É isso. Bom, e hoje é quarta-feira, temos golpe? Temos golpe. O golpe tá aí. Muito bem, Fernando. A gente sabe, né, que o GovBR, a conta do GovBR é uma conta hoje muito importante, porque com ela você consegue ter acesso a vários serviços públicos, CNH digital, carteira de trabalho, meu INSS, valores a receber do Banco Central e até assinatura digital você faz com o GovBR. Então é uma conta que chama muita atenção dos golpistas, porque se eu tenho acesso a essa conta de alguém, eu consigo fazer ou ter acesso a várias informações e fazer várias ações em nome dessa pessoa. Então é importante que a gente mantenha a nossa conta do GovBR de forma protegida, né, para isso. E aí a gente tem algumas dicas de como fazer isso, né, de como melhorar ou reforçar a proteção da conta do GovBR. A primeira delas é você subir o nível, né? As contas do GovBR, elas têm basicamente 3 níveis, bronze, prata e ouro, né? Nas contas prata e ouro, né, ela tem uma segurança maior na parte de biometria, né? Você pode colocar verificação em 2 etapas, com isso você melhora bastante a segurança do seu conta do GovBR. A outra questão, se você entrar no GovBR na opção de segurança da conta, tem como você habilitar a verificação de 2 etapas, ou seja, agora para você entrar na sua conta do GovBR, você tem que digitar o seu login, né, a sua senha, né, ou seja, normalmente o CPF e a senha, mas também você vai precisar informar um token, que é um número que muda a cada minuto, né, a cada uma fração de tempo, e esse número é obtido no aplicativo do GovBR instalado no seu aparelho. Então, veja, mesmo que o golpista, por algum motivo, tenha tido acesso à sua senha, né, ou seja, ele não vai conseguir acessar a sua conta do GovBR, porque além da senha, ele vai precisar ter acesso a esse número que é gerado pelo seu aplicativo que está no seu celular. Então, é mais uma situação em relação a essa questão. Você pode, no nível prata e ouro, você pode fazer acesso a bancos credenciados, você precisa fazer parte de biometria, né, a foto do rosto, né, ou seja, para poder ser batida com a sua CNH ou a sua carteira de identidade. Então, essa questão. Então, é bem interessante e a verificação das etapas também é bastante importante para você melhorar a sua segurança, a segurança do GovBR. Temos perguntas aqui para você. Vamos lá. Patrícia, me ajuda aí. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia. Falando sobre armazenamento, o Edson está dizendo que no Gmail dele tem uma mensagem dizendo que ele tem que comprar armazenamento. Ele está perguntando se isso está certo. Está certo. Na verdade, o Gmail gratuito, né, ele tem uma capacidade de 15 GB de armazenamento.
E essa capacidade de 15 GB ela é compartilhada, né? Compartilhada com o quê? Com os seus e-mails, então, com seus arquivos do Google Drive, suas fotos do Google Fotos e também o backup do WhatsApp. Ou seja, se você ativou o backup do WhatsApp, ele vai ser colocado dentro da sua conta e ocupa espaço também. Então, ou seja, os 15 GB acaba ficando apertado, né? No começo do Gmail era tranquilo, tinha uma folga de espaço. Hoje em dia, as conversas de WhatsApp cresceram bastante, os arquivos que a gente grava no Google Drive também cresceram bastante, né? E aí acaba ficando apertado mesmo essa situação. Lembrando que a caixa de spam e a caixa de lixeira também ocupam espaço, ou compartilham esse espaço dos 15 gigabytes também. A outra pergunta tem a ver com as brechas que às vezes os hackers encontram no celular. O Ramon diz que usa o celular dele no modo anônimo. Está perguntando se isso ajuda em alguma coisa. Não muito, porque as informações continuam sendo gravadas no seu celular. Então, ou seja, ele continua tendo esses arquivos todos armazenados internamente no celular e aí fica mais fica vulnerável do mesmo jeito se alguém tem acesso ao celular em relação a isso. O que você pode fazer muitas vezes quando é um documento mais crítico, em alguns aparelhos tem a opção de você criar uma pasta segura, chama de pasta segura. Alguns fabricantes tem alguns nomes diferentes, mas basicamente é uma pasta que você cria dentro do seu smartphone, criptografada e com senha. Então, mesmo que alguém tenha acesso ao seu aparelho e até saiba a senha do seu aparelho, de desbloqueio do seu aparelho, ele não vai conseguir ter acesso aos documentos que estão armazenados nessa pasta, porque aí tem uma outra senha que você tem que digitar para poder ter acesso àquela pasta. Agora, sobre um outro assunto, o Eliseu está aqui dizendo, olha, não sei se esse Gilberto pode me ajudar, mas se não for ele, não sei mais o que eu faço. Ele tem um notebook da Dell, só que ele não consegue mais entrar no notebook, porque sempre pede uma senha da Microsoft. Ele já tentou fazer uma nova senha, já tentou reiniciar todo o notebook, mas ele confessa que não sabe mais o que fazer, porque nada deu certo. Então, Eliseu, na verdade, você pode tentar recuperar a senha com a opção de recuperar a senha e vai fazer algumas perguntas sobre a sua conta. Se você não tem nenhum telefone cadastrado para recuperação de senha ou um e-mail secundário para recuperação de senha também, quando você clicou lá que esqueci a senha, ele vai mandar uma mensagem para o seu telefone celular ou para o seu e-mail secundário para poder você, através daquele link, criar uma senha nova. Se nenhum desses casos tiverem sucesso, né, infelizmente a única opção que você tem é formatar o notebook. Infelizmente você vai perder o que está armazenado internamente lá no notebook, mas é a única forma que você tem de voltar a utilizar pelo menos o hardware. É isso? Essas são as dúvidas dos nossos ouvintes de hoje. Sexta-feira tem mais, Gilberto. Tudo bem, obrigado Fernando, obrigado aos ouvintes pelas participações. Sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia.